Shalom, irmãos e irmãs. Em esta oportunidade, fala aqui o irmão William aqui do Brasil. Vamos fazer uma oração nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala nossas vidas por meio de tu Ruach Kodesh, do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Amém e amém. Bom, irmãos, estamos aqui novamente com o fim de compartilhar a palavra de Deus. Em esta oportunidade, eu quero falar de um tema muito importante. Já lo publiquei lá em espanhol, agora estou colocando aqui em português. Acerca dos fins dos tempos, o final dos tempos. Porque nós vemos que agora se fala muito de profético, apostólico, de muita profecia. Mas qual é o tipo de profecia que nós estamos vendo agora nos últimos tempos? A palavra diz que a profecia mais certeira é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então eu não posso profetizar fora do contexto da Bíblia. Então a Bíblia tem que ser a direção para as profecias. Por isso hoje em dia se move muito a adivinação, muito quer saber que ir à igreja, que fale o nome dela, o endereço, que fale se ela tem uma tatuagem no corpo, se tem tanta coisa, só adivinação, que não edifica nada ao povo, porque o sentido da profecia é que as pessoas se voltem para Deus, por a palavra, porque todos os profetas eles pregaram para a gente voltar-se para Deus por meio do arrependimento, mas as pessoas não estão pregando, não estão fazendo isso certo, que o povo se volte para Deus por meio da profecia. Então eu vou falar aqui acerca de uma profecia bíblica, vinda dos tempos, pela palavra, é pela palavra que eu vou falar, não é de profecia aqui falar coisa que não está estabelecida, porque profecia que não está alinhada com a palavra é profecia humana, de homem, profecia que não tem um sentido bíblico, amém? Então pega ali o livro de Mateus 24:1 e vamos começar em esta manhã. Diz assim: quando Jesus, lá saindo do templo, aproximasse deles os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Amém. Algo importante aqui, irmão, que nós vemos aqui, é que quando Jesus saiu do templo, aquela vez, ele saiu e seus discípulos mostraram o templo. Nós podemos aprender algo aqui, muito importante. Mais para frente diz que Jesus profetizou sobre esse templo. Jesus mirou, olhou esse templo, muito bonito, muito grande, mas não ficou surpreendido com esse templo. Por quê? Porque Jesus é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ele não está mirando templos grandes, templos maravilhosos, como esse templo de Jerusalém, como hoje em dia tem muita igreja grande, tem muita coisa grande, querendo impressionar a Deus, mas Deus não se move por isso. Deus está buscando corpos, templos que adorem a Ele, que tenham a palavra como base bíblica. Não significa que você não pueda ter um templo bonito, glória a Deus, mas Deus quer edificar os corpos, as vidas. Por isso Ele não se assombrou, e depois disso Ele soltou uma profecia em quanto a esse templo. Ele profetizou sobre esse templo. Depois você lo vai ver por la palavra. Amém? Então seguimos aqui. 24:2 diz: Jesus, porém, e lhe disse: não vedes todo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja removida. Então os discípulos falaram do templo, mas o Senhor falou imediatamente para eles, falou: eu não estou vendo aqui, não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus lançou esta profecia, irmão, esta profecia é muito certeira. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, por el imperio romano. O imperio romano destruiu a Jerusalém, destruiu o templo, a cidade, e ali havia algo muito importante, que era que estava pegado ali, que era o Sanedrim, era onde vivia a autoridade judia, também foi destruído. Então vemos que Jesus falou, e com certeza isto se cumpriu no Império Romano, bajo o mando de Tito. Tito foi que levou as tropas e destruiu todo. Então nós vemos que as palavras de Jesus são muito fortes, são muito poderosas e se cumprem. Assim como esta profecia se cumpriu da destruição do templo e de Jerusalém, assim também toda a palavra aqui que está escrita na Bíblia vai se cumprir. Vai se cumprir, e você precisa de Jesus em seu coração. Você precisa arrepender-se urgentemente. Seguimos aqui em 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular
y diciendo, diz-nos cuándo serán estas cosas y qué sinal habrá. Entonces, nós vemos aquí Jesús cambia de contexto. Él está ali, después cambia e ele troca de situação e ele se vai para frente, ao Monte das Oliveiras. Quando ele está ali no Monte das Oliveiras, ele está ali. Por que ele foi ao Monte das Oliveiras? Por que Jesus, em muitas ocasiões, ele foi ao Monte das Oliveiras? Por que ele sentia tanta atração por o Monte das Oliveiras? Porque o Monte das Oliveiras é um lugar que Jesus vai voltar a esse lugar. Em hebreu se diz Ha-Ha-Shamaim, el Monte Santo. Então, em esse lugar ele vai voltar ali. Então, por isso ele sentia cierta atracção. Agora, tem uma profecia, vamos a buscar aqui, el livro de Zacarías, perdão, el livro de Zacarías 14:4, donde fala acerca de esto, que el Mesías, quando ele volte, Jesus Cristo vai colocar o pé em cima del Monte das Oliveiras. Aí, então vamos a ver aqui esta profecia, Zacarías 14:4. Diz aqui, Zacarías, peguei aí, Zacarías 14:4, diz assim: aquele dia, então, os pés, em aquele dia, então, os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido por meio. Amém? Então, aqui diz que quando Jesus venga, aqui em Zacarías 14:4, ele vai colocar o pé ali no Monte das Oliveiras, porque o Monte das Oliveiras é profético. Aí foi que Jesus subiu em Getsemaní. São dois montes. Tem o Monte das Oliveiras, que é grande, e abaixo, no pé dele, tem o Horto de Getsemaní, que também tem oliveiras. Então, os dois estão pegados. Esse lugar foi onde Jesus ascendió, donde Jesús iba muito a orar. Então, estas oliveiras que produzem óleo, aí vemos nós a importância da unção, a importância de nós estar na unção e na presença de Deus. Então, por isso ele foi ali e se sentou ao Monte das Oliveiras. E aqui Zacarías diz que quando ele volte, ele vai voltar aí, vai dividir em dois aquele grande monte. Por isso a importância dele. Como ele era profeta, ele sabia o que ia acontecer, Jesus. Amém? Então, por isso se foi para ali. Seguimos aqui. Mateo 24, verso 4. El verso 3 dice así: entonces, estando el Monte de las Oliveiras, llegaronse a él los discípulos y dijeron: ¿cuál será el senado y haberá de tu vida? El 4, Jesús respondiendo díceles: y acauteláis-vos, que ninguém vos engane. Entonces, después que él falou del Monte de las Oliveiras, ele dijo: acauteláis-vos, aqui em Mateus 24:4. Ou seja, que nós temos que estar vigiantes, muito atentos de que ninguém os engane, que nadie trouxa o engano. Chama a atenção de que Jesus fala de que ninguém os engane. Acautelados, que ninguém os engane. Então, aqui diz em el 4, Jesus respondendo le dice: acautelados de que ninguém os engane. Então, uma das coisas que nós estamos vivendo hoje em dia é muito engano, muita falta de profecia, muita gente pregando um evangelho diferente, sem revelação da palavra, não usando a palavra, sino usando a manipulação psicológica, pedindo dinheiro, que você tem que trazer um dinheiro para receber um milagre, uma cura, todo relacionado ao dinheiro. Uma certa pessoa falou que o pai dela faleceu e falou para um homem de Deus, e este homem chegou e falou: tu pai faleceu, então se prepara uma oferta que eu vou orar por ele. Imagina, já morto. Já nem os mortos estão se livrando, irmãos, de querer cobrar, irmão, por uma pessoa que faleceu. Minha função é ir a orar por ele, por a família, consolar a eles, não estar cobrando. Então, o dinheiro, e a gente, todo milagre é por dinheiro. Mostre biblicamente que uma pessoa que fale de prosperidade, onde Jesus pediu dinheiro por um milagre, por fazer algo. Onde aparece isso? Pablo, onde aparece pedindo dinheiro por milagres, por prosperidade? Não existe isso, irmão, porque todo é de graça. Jesus morreu e todo foi de graça, e de graça deu, de graça recebimos. Então, todo o que Deus deu é de graça. Então, nós não podemos cobrar, irmão. Entendeu? O obreiro tiene seu salário, sim, essas coisas, mas estar manipulando a pessoa para que dê dinheiro, para cobrar hasta por um morto, irmão, isso não é de Deus.
Essas coisas não são de Deus. Nós temos que pregar a palavra de graça, tudo de graça. Amém? Então, por isso hoje em dia está assim. As pessoas também querem, elas querem fazer um troco com Jesus. Llevo 1000, me dá 10.000. Llevo 100, me dá 1000. Então, isso não existe também. Deus prospera você. Pero a prosperidade, Mateus 6,33 diz: primeiramente buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que acontece? Que se você busca a Deus primeiramente, sua vida vai ser prosperada, irmãos. Sua vida vai ser cheia de Deus. Porque as pessoas querem prosperar e fazer troca com Jesus, e Jesus não trabalha desse jeito. Amém? Então, eu quero que isso quede bem claro, irmão. Você está metendo a mão no bolso, você está indo lá e colocando sua dignidade e seu trabalho perante estes homens que só vêm a fazer mercaderia e a roubar ao povo. Porque isso é uma realidade, isso é roubo, e eles vão dar conta no dia do juízo perante o Senhor. Por isso naquele dia vendrão muito e falarão para o Pai: eu fiz milagre, eu preguei, eu fiz. O Senhor diz: afastado de aqui, fazedores de maldade. Porque isso lo considera o Senhor como uma maldade fazer essas coisas. Amém? Seguimos aqui. Então sabemos que tem muitos enganadores, então não se deixe enganar. Agora, uma das coisas que nós vemos que o diabo engana as pessoas é pela palavra. É pela palavra, irmão. Você vai lá Mateus 4, Lucas 4, ali vem a tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não foi tentado como, o diabo não foi como o diabo, foi por a palavra. Ele começou a lutar e a falar, usar a palavra. Como é que nós somos enganados por estas pessoas enganadoras? Eles usam a palavra. Ah, não, porque a palavra diz que tu tem que trazer dinheiro. Ah, porque a palavra diz que tu tem que fazer isto e lo outro. Então, eles usam a palavra, e como a gente não estuda, não sabe, não lê, ela vai e faz todo o que eles dizem, mas ela não busca e pesquisa na palavra. Então, foi a palavra que muitos estão perdidos pelo mundo, por ali, errante, sem salvação. Porque você tem que estudar a palavra, irmão, ver quando estão enganando. Amém? Então, Jesus repreendeu ao diabo com a palavra. Então, como é que eu repreendo esses irmãos? Vem cá, tu está falando isto aqui, que Jesus cobrou por me sanar. Eu não encontro aqui, então eu vou te enfrentar a tu com a palavra. Está errado, arrepende-te. Então, ali nós não teríamos todo este problema que tem hoje, que a gente não quer saber da igreja, nada por esta situação. Amém? El 4. El 5 diz: porém que muitos verão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando diz a palavra aqui em Mateus 24:5, que vendrão muitos em meu nome, vai vir de dois jeitos. Tem muitas pessoas que dizem que são o Cristo, que já tem muitos Cristo aqui em vários lugares. Você pode pesquisar na internet, pessoa que diz que é Cristo. Ela tem muito em todos os lugares do mundo. Aí tem muitas pessoas dizendo e falando que eles são Cristo. Agora, quando dizem outro que eu sou o Cristo, é que as pessoas que vêm enganar a você, vêm dizendo, eu também acredito nesse Jesus que você acredita. Amém? Então, vamos aqui, ele começa a manipular a palavra para te desviar da verdade. Por isso a importância de você ser discipulado, a importância de você estudar, de você aprender o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, por isso, para você não ser enganado. El 6 diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olha, não se assustéis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vai haver guerra e rumores de guerra. Nós sabemos que neste tempo final nós temos as guerras que estão acontecendo da Ucrânia, de Israel mesmo. Então nós estamos vivendo guerra em muitos países. Agora, guerra e rumores de guerra. Qual é o rumor que está hoje em dia? Que vai haver uma guerra na Ucrânia, que está se levantando, que vai haver guerra nuclear. Então, todas essas sinais, irmãos, são para você preparar sua vida, sua alma, são para você aceitar a Jesus em seu coração, para você buscar a presença de Deus, porque não temos mais tempo. Amém? El 7. Por enquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, nós aqui no 7, Mateus 24:7, diz que haverá guerra, se levantará nação contra nação, enfermidades. Amém? Então, todas estas coisas estão acontecendo, terremotos, pestes. Então, terremoto acontece todos os dias. Diz, el 7 diz, nação contra nação está acontecendo, país contra país também, fomes,
pestes e terremotos, fome, guerra, todas essas coisas estão acontecendo, irmão. Então nós temos que estar preparados, porque a vinda de Cristo, o Senhor está pronto para vir. Então você tem que se preparar. E Ele vem para qualquer dia, pode vir coletivamente para todo mundo, mas também vem para tu. Hoje Jesus pode pedir tua alma, irmão, te arrependa, como que está a tua vida, como que está tu coração, o que tu fez? Eu estava por lá, tu por cá, então não vamos ter como nos justificar perante de Jesus. Então por isso temos que buscar a Ele, el 8. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então aqui diz que todo esto é necessário que aconteça. Os princípios das dores. O que é princípio das dores? Quando uma mulher vai dar à luz, ela sente dores, as contrações. Então o Senhor faz essa comparação aqui, que é só o começo para dar à luz que os dores de parto é quando a humanidade vai colapsar. Lá no Apocalipse estou dando um estudo acerca disso, quando venga a ira de Deus, e a pessoa que não esteja, ela não, quando veja a ira de Deus, e a pessoa não esteja preparada para se alinhar com Deus, ela vai se perder, infelizmente. Tem dois caminhos, um que leva à perdição e um que leva à salvação. Você decide para onde você quer passar sua eternidade. Porque muita gente diz, morro agora, já acabou meu sofrimento. Não, irmão, a alma é eterna. A alma é eterna. Ela tem dois caminhos. Um para ir ao lugar que não é bom e para ir aos céus. Ou seja, falando assim, para o inferno. Então você tem que se alinhar com Deus e se arrepender. A Bíblia fala do inferno. Foi Jesus que falou, não sou eu que estou falando. Por isso nós vivimos na presença, por isso nós pregamos a palavra, para você se arrepender, aceitar a Jesus em seu coração e caminhar com Ele, para ser salvo. 9. Mas então vos aonde entregar para, el 24:9, diz, então vos aonde entregar para seres atormentados e matar-vos, sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Então aqui fala que no último tempo, nós, os cristãos, nós teremos persecução, seremos odiados por muita gente. Você sabe que o cristão sofre muita persecução. Por que se vê muita persecução? Igual que o povo judeu também recebeu muita persecução através dos séculos, muito tempo. Por quê? Porque o povo de Deus foi o povo que Deus escolheu para ele. Aunque eles não estão andando na vontade de Deus, não todos, porque eles não querem aceitar a Jesus. Mas Deus tem misericórdia porque é o povo dele. Mas tem muita gente cristã lá que caminha com Jesus em Israel também. Amém? 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e os outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, esta persecução trairá muitos falsos profetas. Nós vemos muitos falsos profetas hoje. Posso falar do hinduísmo, das pessoas muçulmanas, muitas pessoas que não creem na palavra. Porque eu digo que são falsos profetas? Porque a Bíblia é a única verdade, a única palavra que se cumpre. Os demais, todos os livros, eles não produzem nada na vida das pessoas, não trocam a existência das pessoas, não fazem nada. Por isso nós cremos em esta verdade absoluta. Amém? Muitos falsos profetas temos. El 12 diz, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Então, a iniquidade que se multiplica é a maldade na terra. Você vê que hoje o amor de muitos não tem. O pai não ama o filho não honra o pai, quer que o pai seja empregado dele. Vemos que não há amor por el tio, por la família, não há amor por el ser humano. Se alguém está doente, ninguém visita. Se cachorro, o cara mata cachorro na rua, mata o gato, mata todo, destrui a natureza, destrui todo, mata o ser humano. Então você vê que a maldade não tem amor muitas pessoas, não há amor praticamente. Então nós vemos que isto está difícil, irmão. Esta palavra está se cumprindo, não há amor, irmão. Inclusive dentro da igreja, a vezes os irmãos nem eles mesmos se suportam. Então Deus quer que nós vivamos em el amor. Então uma das sinais da vida de Cristo é que falta amor pelas pessoas. Amém? Agora, el 13. Mas aquele que persevere hasta o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Então, vemos aqui que o evangelho tem que ser pregado a todo o mundo, diz, e que persevere. Fala de pregar o evangelho em todo o mundo e perseverar.
Então, se nós pregamos o Evangelho, a vida de Cristo vai estar mais perto. Então, você tem que se preparar. Amém? O Senhor está voltando e por isso Deus prepara profetas aqui para falar para você. Amém? E para mim também fala a palavra. Então, espero que este corto estudo você tenha entendido. Desculpe meu português, porque eu faço um esforço aqui para chegar a vocês aqui. Que espero que você tenha entendido esta mensagem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo, Deus de Abraão, de Isaac. Abençoa todo este povo maravilhoso, Senhor, que escutou a palavra e que esta mensagem chegue ao coração, Senhor. Penetre lo mais profundo de sua alma e que eles se voltem para ti, Jesus. Perdoa seus pecados e tem misericórdia de todos aqueles que estão aqui. Amém, amém. Shalom Aleichem, a paz de Cristo seja com vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, el Messias. Amém, amém.